Opa, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula, na continuidade do nosso estudo sobre história e origem dos esportes. Então, vamos nos ater a uma outra questão do nosso estudo dirigido. Então, a quarta questão é relacionada à solicitação de vocês a apresentar, dentro que é apresentado no texto, um argumento sólido, ou seja, que tenha validade e veracidade, em contrapartida das argumentações da tese da continuidade, o que mostra a fragilidade dos autores que apresentam a tese da continuidade. Então, o Marco Paulo Stig buscou no livro do Norbert Elias, se eu não me engano, o Processo Civilizador, Busca da Excitação, uma comparação que ele fez entre o modo que se usa a noção de indústria, no sentido lato e restrito, e a semelhança que se faz com o uso da noção de esporte no sentido lato e restrito. Estou falando um termo diferente do que está colocado aqui, mais especificamente em relação ao conceito, e dizendo noção, para entender como uma forma de expressão mais aberta, uma interpretação que passível de revisão, enfim. O que o Norbert Elias quis dizer sobre essa noção de indústria, tal como pode-se dizer de formas de produção em sociedades tribais ou pré-industriais, como a mesma coisa da forma de produção em sociedades de Estado-nação. Ora, vejamos bem, né? A indústria a qual conhecemos hoje, que é semelhante à oriunda pós-revolução industrial, com todo aquele aparato de produção, máquina, sequência de produção ou produção em série, maquinários e tudo, não é possível você usar a mesma ideia de produção dentro desse contexto da Revolução Industrial com produção agrícola em sociedades tribais ou pré-industriais. A gente pode estar falando de uma mesma coisa, de produção pelo ser humano, transformação da natureza em bens, em serviço, mas há de convir que existe uma diferença bem grande entre uma forma e outra, entre um contexto e outro. Então, a partir dessa comparação, o Norbert Elias usa como metáfora sobre a noção de esporte. Quando você se refere a essa noção de esporte em sociedades primitivas, da Grécia clássica, os jogos romanos, em períodos medievais e no moderno, como se fossem a mesma coisa, apesar de reconhecer que são um contexto distinto, mas ainda assim, na tese da continuidade, diz que tudo isso aí faz parte de uma mesma categoria chamada esporte. Então ele explica que há um problema de uso indiscriminado da noção de esporte, tal como se faz da noção de indústria, né, em sentido lato, forma de produção e transformação da natureza pelo ser humano, em diferentes contextos, mas no contexto da Revolução Industrial, a gente está falando de um tipo restrito e específico de produção que difere muito bem das anteriores. Assim, com essa metáfora, ele diz que o esporte
ao qual conhecemos hoje, ou denominado de moderno, não tem o mesmo tipo, em sentido restrito, comparando com outras atividades que eram realizadas anteriormente, denominando assim essas outras atividades que aconteceram em tempos anteriores ou bem remotos de passatempos. Por isso, se referir ao termo esporte em contexto diferente do período da Revolução Industrial, século XVIII, em Inglaterra, tem uma característica bem delimitada e bem distinta de períodos anteriores que, no entender dele, não é possível denominar essas outras atividades de esporte também, nesse sentido restrito do termo, considerando sua origem típica, ao qual, em estudo historiográfico e sociográfico ou sociológico, ele apresenta características que se diferem e muito de outras anteriores. Por isso, a denominação de esporte moderno, distinto de outras atividades que se faziam anteriormente, que denomina como apenas passatempo. Vamos lá? Mesmo que a gente possa estar se referindo dos Jogos Olímpicos que aconteciam na Grécia Clássica, no entender desses autores, eram Jogos Olímpicos, mas não eram esportes, eram passatempos. Enfim, vamos para a próxima questão. O que então significa esporte na perspectiva da ruptura? Uma questão simples, mas exige um certo grau de abstração para vocês conseguirem extrair do texto elementos fundamentais para tirar essa compreensão do significado do esporte segundo essa teoria da ruptura. Então, inicialmente, a gente precisa entender assim, o que eles estão querendo se referir sobre teoria da ruptura. Tal como foi explicado anteriormente, devido à grande diferença contextual, histórica, social, política, da onde se refere que o esporte surgiu na Inglaterra, há no entendimento desses autores que existe uma linha, não há uma linha de continuidade, tal como os autores anteriores se referiam, na linha da continuidade, que a ruptura nesse sentido, que rompe essa linha. Antes era uma coisa, agora é outra. Antes eram passatempos, a partir daquele período passa-se a denominar de esporte. Uma outra maneira de se referir a esse termo é a tese da tradição inventada. A tese da tradição inventada, ela refere-se ao texto do Eric Hobsbawm, um grande historiador, que ele explica sobre o processo de transformação das sociedades, como ela acontece, uma transformação muito aguda, muito forte, ao ponto de causar transformações profundas daquela sociedade. Então, há também um processo de reinvenção das tradições, determinadas atividades, símbolos, nomes, uma série de coisas que se referiam a um tempo, quando há essa ruptura contextual histórica,
a sociedade sente uma necessidade de mudança desses símbolos, desses significados. Posso dar um exemplo, segundo uma leitura que eu tenho com um pouco mais de familiaridade, em relação ao contexto da historiografia japonesa. Então, a gente pode falar sobre essa tradição inventada antes da restauração Meiji e pós-restauração Meiji. Não vou explicar aqui com detalhes sobre o que foi a restauração Meiji. Sei que antes da restauração Meiji, era a sociedade inglesa, a sociedade japonesa, era governada pelos samurais, e o samurai que tinha a mais alta patente na sociedade japonesa era o shogun, Ieyasu Tokugawa naquela época. Então, depois de um processo de mudança, em que inclusive um imperador, ele tinha apenas uma representação figurativa, ele não tinha poder político nenhum. Cabia ao shogun tomar todas as decisões políticas, militares, econômicas, culturais, tudo cabia ao shogun, ele que determinava como que deveria ser governado o Japão. A restauração Meiji significa que em um tempo longínquo o imperador ele tinha esse poder político, perdeu depois desse período do shogunato, que durou mais ou menos 700 anos, e um acordo, vamos dizer assim, entre aspas, entre o imperador Meiji com os norte-americanos interessados em vender algumas coisinhas para aumentar o mercado dele no Japão, no final do século XIX, fez um acordo com o Meiji para restaurar o poder. Então, a gente assegura o poder político com o nosso exército. E a gente destrói essa classe guerreira e você se restaura o poder. Uma vez que isso aconteceu e se consolidou, determinadas atividades que tinham determinados nomes, por exemplo, no caso do Código do Guerreiro, que era o Bushido, e que as lutas japonesas seguiam um código do Bushido, passou a ser denominado Budo. Outros códigos e tradições que eram utilizados roupas comuns para se fazer, então passou a se usar uma roupa específica, um nome. Então um período um processo profundo de criação e invenção dessas tradições nessas lutas japonesas, tanto o karatê, judô e aikido, ao qual estudei essa relação da invenção das tradições na cultura japonesa. Aqui no Brasil também a gente pode observar em um livro que fez esse estudo sobre a reinvenção das tradições no Exército Brasileiro, se eu não me engano, após reforma tenentista, em torno da década de 20 do século passado, e figuras que se colocavam como representativa do Exército, que era denominado para uma pessoa e passou a denominar para outras, e uma série de outras transformações. Ou seja, há um processo de mudança e transformação em que a partir dali começa a dar um discernimento entre, a partir dali, a história é um nome, contexto, e antes é outra coisa. Então, essa ideia, esse é o significado de tese da ruptura ou da tradição inventada. Então, o autor quer se referir que o esporte é uma tradição inventada dentro do contexto da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII,
Esses passatempos que se aconteciam anteriormente passaram por um conjunto de transformações e que passou a ter uma denominação, inclusive, de esporte, que antes não havia, inclusive, menção na historiografia anterior, e que passou a ser denominado como esporte, de maneira diferente aos passatempos ou atividades parecidas ou semelhantes comparada em tempos anteriores ou em lugares, contextos sociais diferentes. No mesmo tempo aconteciam essas atividades em outros países, mas com característica distinta ao qual aconteceu na sociedade inglesa no século XVIII. Então, transformações que aconteceram na sociedade devido à própria Revolução Industrial, então o modo de produção que anteriormente era feito de maneira artesanal, em casa, famílias se juntavam para fazer produções para poder garantir o próprio sustento da família. Com a Revolução Industrial, essa produção artesanal ela ficou numa condição precária, enquanto tinha que haver várias pessoas ou artesãos produzindo ali durante horas e horas para fazer um determinado produto. Com a invenção das máquinas, das maquinarias, era possível fazer a mesma coisa em questão de horas. Então, as pessoas deixaram de fazer essa produção artesanal e passaram a se tornar assalariados. É melhor você deixar de produzir em casa e passar a trabalhar na indústria e ser assalariado e receber por aquele trabalho que você está fazendo, porque você fica em casa, o seu produto, a qualidade do seu produto e o tempo de produção não dá para competir com uma estrutura de produção em escala industrial. No campo político, é possível mencionar a diferença da sucessão de poder que acontecia em contextos anteriores de maneira violenta. A sucessão de poder era aqueles que estavam fora do poder e descontentes do poder simplesmente tomavam o poder na base da bala, e assim se fazia sucessivamente, e por isso contextos políticos de outros países, essa sucessão de poder parece que vivia sempre num clima imanente ou possível de revolução civil e descontentamentos e outras coisas mais. E no campo econômico, né, com a produção de larga escala, a indústria e tudo mais, houve um processo de acumulação de poder dos proprietários de terra, dos meios de produção, e uma diferenciação econômica daqueles que tinham que ofertar apenas a mão de obra em troca de receber o salário. Isso eu estou explicando aqui de maneira bem sucinta, que possivelmente vocês vão estudar isso com mais profundidade na história, né? História geral. É importante a gente entender que todo esse processo aí existe uma conexão, uma relação entre essa conjuntura com o que a gente denomina hoje de esporte. Tal como eu falei anteriormente, o próprio termo esporte, estudado pelo Norbert Elias e Eric Dunning, verificaram que a própria criação, a invenção do termo esporte é tipicamente inglês, e depois ele foi difundido para o planeta. Usamos o termo esporte, né, com esporte, um termo aportuguesado, mas em sua origem ele é esporte, inventado para uma tradição inventada, um nome inventado para nomear, para dizer, essa atividade que a gente conhece aqui, com as transformações que ela se decorreu assim como a sociedade, a gente precisa dar um nome para essa atividade.
que ela não é mais igual à que foi anteriormente. É por isso a denominação esporte. Ó, isso que a gente faz aqui é esporte. Passando então a se tornar como um nome padrão, né, de um tipo de lazer que passou a ter um entendimento em escala mundial, ou seja, ela deixou de ser nomeado aquela atividade que tinha aquelas características típicas do surgimento dela na Inglaterra no século XVIII, para outras que assumissem características semelhantes, passar a receber a denominação esporte. Bom, isso acho que é o suficiente para o entendimento em relação a essa questão e a interpretação sobre a noção de esporte segundo essa tese da ruptura ou da tradição inventada. Vamos para o próximo. Agora, escrever de maneira sintética o significado, a relação entre esportivização como um processo de transformação do que era antes de passatempo para o que passou a ser denominado com a Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra, para passar a ser esporte, né? Então, eu quis exigir de vocês a capacidade de extrair do texto, de uma leitura mais ampla e conseguir que vocês conseguissem fazer uma análise e apresentar de maneira sintética que elementos são fundamentais que aconteceu nesse processo de transformação desses passatempos para se tornar esporte e ele ter uma característica distinta de tempos anteriores. Então, um deles é a criação de regras para maior regulação da violência. Essa ideia de criação de regras para maior regulação da violência, tal como está explícito e dito no texto, tem a relação com a tese do Norbert Elias de processo civilizatório. Ele quis dizer em sua tese de que está em curso na sociedade um processo civilizador, das pessoas se tornarem mais civilizadas. Mas em que sentido? No sentido delas se tornarem mais sensíveis, a sociedade passando a se tornar mais sensível à violência bruta, e ao mesmo tempo um processo de autorregulação, ou seja, essa regulação da violência, ela não é só externa, ela também é interna, ela é também do próprio indivíduo. Então o próprio indivíduo ele se torna mais sensível à violência, mas também a sociedade também mais sensível à violência. Violência no sentido geral. Então, vamos exemplificar em relação ao que eu falei anteriormente. Lá naquele contexto em inglês, em que a associação de poder acontecia de maneira violenta, então institui-se na Inglaterra um sistema político de sucessão de poder de tipo parlamentar. Então, não precisa mais tomar o poder na violência e decapitar aquele que está no poder. Vamos instituir um parlamentarismo, vamos conceder poderes para cada segmento da sociedade, constituir, fazer parte dessa instituição, parlamento, cada um vai ter a sua quantidade de cadeiras de acordo com a sua representatividade na sociedade. Esses representantes políticos, eles debatem e discutem de acordo com as suas pautas, ao qual eles representam, e daí a gente começa a fazer a política. Assim como nas classes e elites inglesa começou a assimilar esse tipo de sensibilização à violência, ao controle, e autocontrole e autocoerção da violência para o convívio nas atividades sociais,
familiares, no convite entre uma família e outra e tudo, o surgimento das etiquetas. Vou contar um negócio que é só a parte, mas está escrito lá no livro Processo Civilizador, como só um exemplozinho, um comentário sobre a norma de etiqueta. Era comum pessoas que estavam viajando de carro, passando pela estrada, e de repente você vê alguém fazendo alguma coisa de necessidades fisiológicas na beira da estrada. Isso aí passou a ser considerado como uma coisa absurda, intolerante, não é possível aceitar um tipo de coisa, uma coisa desse tipo. E essa ideia da criação de normas de etiqueta ainda é tão forte na Inglaterra que existe a profissão daquele que serve as pessoas em castelos. Se alguém quiser, pode ir lá para a Inglaterra e vai fazer um curso lá sobre normas, etiquetas e condutas sobre a forma que você tem que servir alguém. A gente chama aqui no Brasil de garçom. Lá é um termo diferente, eu não lembro aqui exatamente. Mas tem que fazer um curso completo para poder entender todas as normas de etiqueta sobre como é que você tem que se comportar, aonde você tem que ir, como é que você tem que chegar com a prateleira, o que você tem que dizer, como é que você tem que se referir, como é que você tem que servir, como é que você tem que... É um conjunto de normas de etiquetas e muito rígido. Quando algum comportamento diferente é estranho e inaceitável. As pessoas são remuneradas, talvez bem remuneradas, porque libra esterlina, né? Não dá para comparar aqui com o valor da nossa moeda, que é bem abaixo do que é a libra esterlina, mas em contrapartida você precisa fazer um curso para poder entender sobre essa questão da norma de etiqueta. Essa é uma ideia, processo civilizatório, lá do contexto inglês, e, ao mesmo tempo, isso transpôs para os passatempos para mudar e passar a ser denominado esporte. Um outro elemento importante a ser considerado é o processo de padronização dos jogos. Só para vincular um exemplo anterior com essa noção de padronização, o autor fala lá como exemplo de atividade de passatempo que era parecida, que acontecia em países próximos, Alemanha, França, entre outros por ali, a brincadeira de caça à raposa. No contexto inglês, a sociedade ela começou a entender que o que dá prazer, excitação no jogo da caça à raposa não está no final, quando mata a raposa e se come a raposa, mas sim no processo. O prazer estaria no processo, na caça à raposa. E a criação de regras para poder estender o tempo cada vez mais, para ele ir fazendo, qualificar o divertimento para caçar a raposa. E com essa ideia de regulação da violência, a violência ficava destinada aos cães. O cão que deveria, que se fosse fazer matar a raposa, ficaria para o cão e não para aquele competidor. Ele deveria ter uma atitude compatível com o comportamento cavalheiresco. Então, como pode um sujeito com um comportamento cavalheiresco, de uma elite inglesa, assim que surgiu nessa estrutura,
em inglês, porque a participação desses passatempos não era possível para as classes trabalhadoras assalariadas, não sobrava tempo. Essa classe trabalhadora assalariada tinha que ficar na indústria, trabalhando e dando sangue lá, o que tinha que dar lá, e enquanto isso sobrava tempo para a elite inglesa, que enquanto uns trabalhavam, outros sobravam tempo para a prática desse divertimento. E no conjunto de valores compartilhado dessa classe, eles começaram a compartilhar a ideia de que não seria um comportamento apropriado, adequado, deles sujarem a mão com sangue. Isso aí, deixa para o cachorro fazer isso. Uma coisa que tornou bem distinto, né, esse passatempo da caça-raposa com os outros países que ainda continuavam com uma ideia de que o caçador poderia fuzilar a raposa e depois comer a raposa. Isso depois passou a transpor para outros passatempos também. Por que não? Porque somente esse tipo de comportamento para esse passatempo da caça-raposa e não para outras atividades também. Então, aí está essa relação com a ideia da padronização dos jogos. Não dá para você fazer o mesmo tipo de divertimento e de prazer, de atividade, de divertimento, de passatempo, num determinado grupo social inglês de um lugar com um outro, para poder criar o divertimento entre essas classes. Precisava ter normas semelhantes, parecidas, para poder um disputar e competir com o outro. Se cada um tem um conjunto de normas distinto um do outro, não é possível haver essa participação, essa competição entre grupos distintos dentro da Inglaterra. Há de convir, o tamanho do território é razoavelmente considerável, grande, o suficiente para que essa classe da elite aristocrática, burguesa, inglesa, é razoavelmente largo. Então, assim como esses grupos participavam das atividades, faziam atividades de intercâmbio entre eles. E esse intercâmbio só é possível com a padronização. Os jogos precisam ser padronizados. O seu objetivo, os meios para se alcançar, assim, as regras e o comportamento, o modo de se comportar dentro daquele jogo que está se competindo. Então, por consequência, começa a se fundar os clubes e as ligas esportivas. Então, a fundação dos clubes e ligas esportivas está vinculado tanto com o critério dito anteriormente, a criação das regras para a regulação da violência. Essa regulação é tanto externa, vindo de fora do Estado, assim como internamente, a autocoerção do indivíduo, a padronização dos jogos. Uma vez que se padronizou, aí cria um clube, uma liga esportiva para essa classe, essa elite inglesa poder participar dos divertimentos, não somente em contextos locais, mas supralocais, sair do contexto local para ir para uma escala mais ampla. Daí a necessidade de padronização para, consequentemente, se criar os clubes e as ligas. Tal como já dito anteriormente, não está escrito de maneira clara, explícita lá no texto, mas precisa considerar. No texto diz de gentlemen, tal como eu dei o exemplo lá, esses gentlemen, eles não poderiam participar da caça-raposa e sujar a mão de sangue. Não, deixa isso para os cães. E a busca da excitação e prazer não estava só
no objetivo de matar a raposa, mas no processo da caça à raposa, criação de regras para aumentar o tempo para o divertimento e ter o prazer. E aí o surgimento desse termo que eu estou me referindo aí, a esse comportamento cavalheiresco, que, consequentemente, né, vocês estão vendo que um vai desdobrando no outro aqui na resposta, o ethos das elites inglesas. Que o ethos? Ethos significa um conjunto de valores compartilhados em certo grupo, em certo tempo, ou contexto e tempo social. Dentro daquele tempo e contexto social, aqueles valores que as pessoas compartilham entre elas é o que vale entre elas. Vou dar um exemplo. O ethos compartilhado do vôlei, tirando desse contexto inglês, aí vamos colocar para o esporte moderno aqui agora, né, contemporâneo, ao tal qual vocês conhecem. Vamos aproveitar o exemplo do voleibol, que vocês estão praticando nas aulas e aprendendo. Se formos falar sobre conjunto de regras e valores do voleibol em nível olímpico, sabemos que há um rigor de regra, técnica, padrão, altura da rede, que devem ser respeitados. E é dentro desse conjunto de valores que se aceita ou não aceita que é praticado esse jogo. Um exemplo, o competidor, no caso do voleibol, que se fizer um ponto e ele virar para a equipe adversária e na própria rede gritar, é considerado como ofensa e ele é punido imediatamente. Agora a gente pode colocar um outro exemplo do jogo de voleibol praticado lá na quadra, quando vocês vão brincar de vôlei. Então, não necessariamente vocês irão colocar uma rede na altura da rede praticada no esporte de vôlei em alto rendimento. Talvez vocês abaixem para um nível que seja aceitável ali no grupo. Alguns podem até tolerar uma brincadeira com o outro, até passar por debaixo da rede, brincar e não sei o quê, e tá valendo. Pode ser que em outros grupos, outras turmas, na hora de fazer um comportamento desse tipo, pode não ser aceito. Sobre a regra lá, então, vai lá, bate na bola, bate de qualquer jeito, dado estoque, condução, porque lá o pessoal pode estar priorizando o divertimento em detrimento da eficácia da técnica, e precisão da técnica, tal como é exigido no esporte de alto rendimento de voleibol. Então, ethos é isso. Então, a gente está se referindo aqui agora à ideia do ethos, ou seja, o conjunto de valores compartilhados das elites inglesas naquele contexto. Então, o que era esperado, o que se esperava desse comportamento desses gentlemen, desses gentis, pessoas gentis, desses cavalheiros, tal como remontando um nome de um tipo de jogo, inclusive em inglês, que era dos cavalheiros, as formas que ele tinha que se comportar. Daí vem o termo cavalheiro, depois comportamento cavalheiresco. Eles compartilhavam a aversão ao uso da violência bruta. Ou seja, a violência bruta, aquela efetiva, aquela de causar violência e arrancar sangue lá, por exemplo. Talvez eles fossem mais tolerantes àquela violência verbal, psicológica e tal, mas a brutalidade, não. Uma outra característica típica desse processo de esportivização, que o autor aqui se referiu, é o processo de autonomização dos passatempos, ou, mais especificamente aqui, de secularização. Essa atividade aqui passou a ser autônoma.
Então, essa ideia de autonomização, aí eu preciso fazer uma ressalva. Está se referindo especificamente a se tornar autônomo em relação aos cultos religiosos. Assim como houve em vários, no caso, quem teve curiosidade de ver o esporte citado lá, onde acontecia no contexto da América, das Américas, do Império Maia, do Inca, em que era permitido, após o jogo, a equipe que perdesse era decapitada, arrancar o coração e ainda pulsando, cravar uma espada para sair o sangue e tudo mais. Também era permitido e aceito e tolerado uma outra luta, mesmo nos Jogos Olímpicos da Grécia Clássica, naquelas lutas, esqueci o nome exatamente, mas assim, não importa exatamente o nome, a gente pode procurar depois, que era aceito que naquela disputa ali, aquele que perdesse executasse o outro, assim como nas disputas de gladiadores, das competições entre gladiadores, no passatempo, que a gente pode dizer assim, no contexto romano. Autonomização que está se referindo nesse contexto é essa separação autônoma. O esporte ele se desvincula da sua relação com práticas de rituais. Ele é autônomo, se separa. Isso tem relação com essa aversão do uso da violência bruta. Então, não é compatível praticar uma atividade esportiva dentro do contexto inglês já e vincular com essas atividades de cultos religiosos, em que no final se pratica esse tipo de atividade de execução do perdedor, ou no caso, como eu falei anteriormente, da raposa e outros. A racionalização, por consequência, ela está relacionada com a ideia de universalização das regras. Regra em relação ao objetivo da atividade, ou no caso do jogo, os meios que vão ser utilizados do jogo, a regra de comportamento entre os competidores, ou aqueles que participam, e as atitudes, o comportamento cavalheiresco. Então vamos lá, dar só um exemplo. Futebol. Então, futebol, tal como a gente pode dizer lá do tipo inglês, que ele se dividiu em dois, né? Vai ser explicado posteriormente essa distinção. O objetivo é fazer a bola ultrapassar a meta adversária. Os meios, usar os pés. As regras, então, tem delimitação de área, tem essas regras formais de área, a bola, o tamanho da bola, o tamanho do campo, o tamanho da meta, quantos competidores que vai ter de cada lado, um conjunto de normas desse tipo. Então, temos também as normas regulativas, que como é que eles têm que se comportar. É válido um comportamento agressivo, se arrancar a cabeça do outro para poder fazer a bola ultrapassar a linha? Não, isso é intolerável. Então, cria-se regras regulativas também. E, por último, a especialização de papéis. Então, cria-se a ideia de que na competição, no passatempo anterior, que era bruto, era criminoso, até proibido, que jogava o futebol lá na praça, e se tiver um velhinho no meio do caminho, passa por cima, atropela, tiver uma pessoa uma pessoa carregando uma criança no carrinho, passa por cima também, atropela. Era considerado como jogos de arruaceiros, pessoas brutas, violentas, marginais. Começa-se, além dessa regulamentação, começar a ter
funções específicas. Ó, tem um árbitro, tá? Quem é que decide o que está certo e o que é errado? Tem a regra, e aí, dentro dessa regra, quem aplica a interpretação dessa regra? Tem um árbitro. Depois, essa especialização de papéis, a gente começa a ter, então, os jogadores, aí depois, dentro dos jogadores, aqueles que têm função específica, ó, você é defensor, você é atacante, você é goleiro, você é torcedor. O torcedor não pode sair da torcida e entrar para dentro do campo para poder ajudar o time. Possivelmente vocês já viram isso aí acontecer, inclusive no contexto brasileiro ou outros, né? Na hora que um time foi fazer um gol lá, era final do campeonato, estava para decidir quem ia ser rebaixado ou não. Um torcedor estava assim, indignado sobre o seu time, e a bola ia entrar dentro do gol lá, o time dele ia ser rebaixado, ele entrou dentro do campo lá, pegou a bola e jogou fora. E virou uma confusão do caramba. É especialização de papel. Pera assim, ó, você é torcedor, você não pode fazer isso. Então, também agora a gente pode considerar também aquele que ajuda a pegar a bola. Pegar a bola para colocar a bola para o campo. Temos agora também o treinador. Cada equipe tem o seu treinador, alguém que fica do lado de fora para orientar. Então, esse aqui é treinador. Você que é torcedor, você não pode chegar aqui e ficar no lugar do treinador para poder ficar orientando também. E assim, de maneira subsequente, esse processo, a gente fala de processo de esportivização, que esse processo de especialização de papéis vai se tornando cada vez mais aguda, a semelhança que vai acontecendo na sociedade também. Tal como na produção industrial, que ela não tinha tantos papéis especializados, específicos, como eram antigamente. Hoje, se for para uma escala de produção, então a diversificação das funções, de quem cabe o que, função de fazer, é cada vez mais complexa e diferente uma da outra. Faz um pedaço do parafuso, o outro a cabeça do parafuso, tem um outro que é o gestor lá daqueles que trabalham com parafuso, tem o gestor lá de relações comportamentais, o outro especializado na parte de finança, receita e despesa, o outro lá que é o dono, o outro lá que é o gestor maior, o outro que é o engenheiro de produção, assim como, né, dando um exemplo que a gente está colocando aqui do esporte em comparação com a sociedade que temos hoje e o esporte que temos hoje, para ficar bem claro que o que temos hoje é distinto do que existia anteriormente. Com isso, eu acho que eu espero ter esclarecido cada um dos critérios que faz a gente pensar essa atividade que a gente conhece hoje de esporte, na teoria da ruptura ou na teoria da tradição inventada, de modo diferente da teoria da continuidade, que coloca tudo como uma linha contínua, apesar de contexto diferente, como a mesma coisa. E depois dessa explicação, a gente, dentro dessa teoria da tradição inventada, a gente vê que eles buscam fundamentar e explicar que o que a gente conhece hoje é esporte, o que acontecia anteriormente é apenas passatempo. Então, até o momento temos isso, e até o próximo vídeo para dar continuidade às questões subsequentes. Um abraço e até breve.